Boa noite a todos, eu sou Eline Cota, abraço carinhosamente a todos que nesse momento se dispuseram a refletir junto conosco sobre as ideias proferidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Na noite de hoje, a exposição doutrinária é para Casas Espíritas Co-Irmãs, a Irmão Ismael, o Grupo Espírita Emmanuel, que são 2 casas de Canoas, e a Casa Ponto de Luz, em Campo Bom, todas no Rio Grande do Sul. Então, nesse momento, nós vamos ter como temática da exposição doutrinária o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Em Mateus, capítulo 5, nós vamos desenvolver uma reflexão buscando, além de elucidar as nossas ideias, de alguma forma potencializar o nosso coração em pureza e em desejo de uma pureza cada vez maior. Para iniciarmos a exposição doutrinária, nós vamos rogar aos nossos benfeitores que nos auxiliem. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre amado, que esteja sempre conosco, nos elucidando quanto às leis da vida. Rogamos bênçãos que possam chegar aos nossos irmãos, aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos inimigos, inclusive. Que todos sejam abençoados pela luz e pela misericórdia do Deus de divino bem. Que possamos harmonizar a todos e que o nosso planeta amado possa ser envolvido em sua paz. Sê, Senhor, conosco, hoje e sempre. Iniciaremos com um pequeno trecho do capítulo 8, que é a nossa temática desse momento, item 21, que é uma nota. Capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro o coração. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar-lhe a causa numa vida anterior. O que se chama de caprichos da sorte não são outras coisas senão os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que entre a falta e a pena haja sempre uma correlação. Se em sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, coloca-nos, entretanto, sobre o caminho, dizendo: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Palavras que podem se traduzir assim: sempre se é colocado naquilo que se pecou, naquilo que se infringiu mal a alguém. Se, pois, alguém está aflito pela perda da vista, é porque a vista lhes foi causa de queda. Pode ser também que foi causa da perda da vista de um outro. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou em consequência de maus tratos, da falta de cuidados, etc. Então, suporta a pena de talião. Ele mesmo, em seu arrependimento, pôde escolher essa expiação, em se aplicando às palavras de Jesus: se o vosso olho vos é um motivo de escândalo, arrancai-o. Assim, meus irmãos, um capítulo que começa nos chamando a atenção para a justiça divina, nos leva a pensar no significado original, na cultura semita, diante dos hebreus, dos assírios, dos fenícios e dos árabes. Qual era o sentido das palavras figuradas, das palavras simbolizadas metaforicamente no discurso de Jesus? Então, quando Jesus usava a palavra coração, ele tentava usar essa palavra para dar significado a um conjunto de faculdades interiores, a razão da consciência. Jesus usava a palavra coração naquele meio, como também para dizer das tendências afetivas e principalmente da nossa bondade, da nossa vontade diante da bondade. Então, quando pensamos em pureza, para todos, na grande maioria, a ideia de pureza
vem numa associação que corresponde a algo sem mistura, sem divisão, sem alteração. Quando nós falamos em ouro puro, nós falamos um ouro, num metal que ele não possui qualquer outro tipo de componente na sua liga. Quando nós falamos em ar puro, sem a atmosfera poluída das cidades, nós estamos falando de alguma coisa sem contaminação, sem mistura. E coração puro é basicamente isso, né? É uma consciência do que se é, da proposta de vida que nós temos, para uma consciência sem divisão de credo, de raça. E aí nós encontramos a fé raciocinada da doutrina espírita. Se nós criamos e convivemos internamente com estruturas psíquicas, com pensamentos que vão nos sendo colocados social e familiarmente, nós vamos repetindo, nós podemos de alguma maneira reforçar essas ideias, esses pensamentos e essas crenças ou eliminá-las. Então é aqui que nós precisamos fazer esse filtro para tornar puro o nosso coração. Se começamos a refletir sobre os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas opções, os nossos preconceitos, nós conseguimos de alguma forma exercitar uma transformação interna. Nós podemos de alguma forma amenizar e até eliminar, sim, o fardo de tantas culpas que carregamos durante a nossa existência, durante a nossa vida terrena, que nos impedem, muitas vezes, de uma saída para uma percepção do amor como força nutridora da vida. Eu gosto muito de pensar na relação entre humildade e subserviência. Os espíritas muitas vezes têm uma dificuldade em fazer essa diferenciação. Nós desejamos humildade, mas qual a diferença então entre ser humilde e subserviente? Para fazer essa diferenciação, eu vou utilizar a fala de um filósofo, Mário Sérgio Cortella, que ele é muito preciso, né? Ele diz que a ideia de subserviente é uma ideia que enfraquece o sujeito, é uma ideia onde o sujeito se diminui. Agora, ser subserviente é não raciocinar diante de algo que está acontecendo, é ser passivo diante do que está acontecendo, diferente de ser humilde. Para Cortella, o ser humilde é aquele que ele sabe que ele não sabe tudo. Ele sabe que ele está numa busca constante de conhecimento, de aprendizado. Ele sabe que o outro sabe algo que ele também não sabe. E ele tem consciência que juntos podem saber mais, mesmo não sabendo tudo para sempre. Então, a humildade não é subserviência, porque o humilde sabe que ele ainda não cresceu aquilo que ele pode, mas ele está em busca de uma libertação, de uma autonomia, de um pensamento coeso dentro da perspectiva de não se tornar aprisionado por ideias e conceitos, mas resignado diante do seu não saber e em busca de um maior crescimento. Jesus disse que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Nosso movimento de progresso moral pode ser também relacionado a essas palavras de Jesus, que caracteriza o subir e descer. Quando eu subo, eu estou aprendendo, experimentando uma situação nova, refletindo sobre ela. Quando eu desço para dentro de mim, eu consigo aplicar aquela situação vivida a novas situações. E num terceiro momento, ainda criar outras possibilidades diante de experiências semelhantes que eu estaria vivendo. Então, eu posso pensar que a existência em si é fruto do trabalho, né? Nós estamos constantemente em trabalho e é preciso que percebamos isso para que o nosso trabalho seja fruto de uma semente que germina de fato, para que o nosso trabalho de refletir, de pensar para modificar um agir dentro de nós e externo
é necessário que todos os dias nós reguemos essa semente da humildade. Claro que nós não podemos exigir que o fruto venha antes da floração. O nosso exercício de pureza e de bondade é assim. Conseguimos ser bons em determinados momentos, em determinadas situações, com determinadas pessoas. Em outras ainda temos dificuldade, mas tudo bem. O exercício é que é importante, porque nós já sabemos, né, que reconhece-se o bom espírita pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Então, nós temos inúmeros talentos, competências, que são resultados de inspirações, de evolução de diversas encarnações. No entanto, é resultado também de transpiração, é resultado de trabalho, né? Aos nossos mentores, o nosso reconhecimento por nos intuírem. E mesmo assim, em grandes momentos, nós recusamos essa intuição e às vezes não saímos do lugar. Eu me lembro do Chico, que reforçava a ideia que disciplina antecede a espontaneidade. Metas e esperanças exigem persistência e trabalho. Não há crescimento, não há modificação, não há construção moral sem trabalho, sem exercício, sem lapidação. Porque, na verdade, o que nós estamos é num processo de transição, de mudança. Nós estamos nesse momento num mecanismo que sinaliza uma era confusa, né? Uma impermanência constante. Ninguém mais é capaz de dizer com certeza absoluta o que vai estar fazendo na semana que vem. Ninguém, nesse momento, é capaz de planejar algo a longo prazo. Por quê? A transitoriedade, a fragilidade do momento nos mostra que ainda estamos assujeitados a uma natureza, a uma pandemia, e que o que vai definir a saúde, o bem-estar e a tranquilidade não é apenas o nosso desejo. Além da nossa vibração, é a própria natureza que vai se organizando. Então, nós entendemos que a natureza, ela tem hoje, para nossa garantia e nossa tranquilidade, o apoio da ciência, né? A ciência vai nos ajudar a administrar essas dificuldades, mas é preciso bom senso no trânsito entre pânico e irresponsabilidade. Nós não podemos negligenciar naquilo que estiver ao nosso alcance para minimizar os efeitos da transmissão e dos cuidados do Covid-19. Os cuidados com a matéria são tão importantes quanto os cuidados com o espírito. Ser bom de coração também implica em cuidar de dores morais e de dores físicas. Somos hoje todos impulsionadores de mudanças. Não seremos mais os mesmos espíritos que éramos em janeiro de 2020. A indignação em exagero impulsiona a desarmonia, como tudo é em exagero. E o belo da doutrina espírita é que ao sujeito em evolução tudo é permitido, mas segundo Paulo, nem tudo lhe convém. Então, a polarização, certo e errado, bom e mal, impede o diálogo e a consequente lucidez de resultados que inteligentemente poderiam estar sendo compartilhados se pudéssemos ter a humildade de respeitar o outro no que pensa, no que sente, no que faz, sem, é óbvio, nos colocarmos em risco ou colocar a outros em risco. Viemos hoje, nessa exposição doutrinária, defender a proposta de incrementar ações no amor e para o amor. Em tempos de escassez e pandemia, ainda mais. Em tempos de tranquilidade, ainda mais. Desejamos que o Espiritismo ele possa ser a chave em nações e estados, mas que ele possa ser a chave também em sujeitos que se modificam evangelicamente. Essa é a proposta da doutrina espírita. Ter como referência o modelo de Jesus explicitado
na sua jornada terrena. A natureza é um todo misericordioso. Os animais, as coisas, devem ser sim utilizados, sem sermos dominados por eles. Precisamos desenvolver a nossa humanidade real para com o outro, que perpassa pela sabedoria que se conjuga nas ações de caridade e de fraternidade. E darmos as mãos para o próximo, para seguirmos fortalecendo e sendo fortalecidos com a meta definida. E qual é a meta? É a meta da perfeição, que estamos longe, mas devemos buscá-la. Hoje Jesus dialoga nesse momento com o coração. Hoje é chamado a bem-aventurança aqueles que estão se candidatando a um mundo melhor, ao reino de Deus. Que reino é esse? Esse reino que é do domínio do coração. Um reino único, que é construído por corações puros. Respeitando, é claro, as gradações e diferentes opiniões, nós precisamos desenvolver a humanidade real. Trabalhar o mundo íntimo, à luz do Espiritismo, que esclarece para fazermos reflexões que nos levariam e nos levam à escolha mais conscientes e assertivas, é condição de progresso. E à medida que nós progredimos, as nossas escolhas sempre vão estar mais e mais vinculadas ao bem, ao belo, ao justo, ao artístico, ao poético, percebendo que a natureza, as relações entre os homens, é um todo misericordioso. As cores se unificam, embora mantendo as suas especificidades, definindo um painel de harmonia que dialoga com a luz que está dentro de cada um de nós. Nós precisamos nos sentir integrantes dessa força maior que rege o universo. Que nós possamos sentir como se estivéssemos vinculados, como se fôssemos notas musicais, que organizadas, que encantam na melodia do saber, na ampliação acústica que reverbera na orquestra do silêncio de Deus. Nós somos musicalidade, nós somos um todo que no conjunto somos reflexo da perfeição divina. Para os que sofrem, para os que estão em desespero, ódio, intolerância, pessoas não podem ficar indiferentes ao sofrimento do outro, à violência, ao aborto, ao suicídio, ao desejo de que as coisas sejam mais tumultuadas, que as coisas se desorganizem. Nós precisamos ter atenção, porque dores dilaceram famílias. E o Evangelho vem ajudar nisso. Nessa festa de paz, como a referência do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no festim das bodas, não significa que o aprendiz do Cristo está com os olhos fechados ou o coração indiferente à dor do caminho. Ele é humilde, ele não é subserviente. A festa é um estado da alma e é inexplicável poder falar sobre a importância de se sentir acolhido. Quem sabe que já foi e é constantemente abençoado pelo plano espiritual é capaz de sentir esse reconhecimento em forma de bênção e de gratidão todos os dias. No festim das bodas, nós podemos sair e convidar outros para essa nossa festa. O banquete com Jesus, discreto, sem grandes alardes. Embora seja um banquete como uma proposta de vida, é uma proposta de vida que exige elevação. E Emmanuel, num livro escrito pela Sueli Caldas Schubert, ela fala de testemunhos do Chico Xavier. Emmanuel diz a ele que realmente ele precisava ser um pregador de cartazes anunciando essa festa, porque o Chico não se sentia digno de participar da festa. Ele se achava muito pouco para participar da festa com Jesus.
E Emmanuel disse para ele, tudo bem, Chico, tá? É um banquete do bem e da harmonia, mas que não exige imediatismo. Tá? Nesse momento, você não precisa entrar no banquete, basta ser aquele que prega os cartazes do convite para o banquete. E é lindo isso, porque cada um de nós pode ser esse mensageiro de Jesus convidando a um momento, a uma convivência mais fraterna, de paz e de tranquilidade. Um convite para que respeitemos a religião, para que respeitemos a opção política alheia, que respeitemos a rebeldia, a crítica infundada, que respeitemos até o materialismo, que não olhemos com olhos de indignação ou de julgamento condenatório para aqueles que pensam e agem diferente. Que possamos olhar sem pressa para que todos possamos sentar à mesma mesa com o mesmo Pai num convite de uma proposta de vida, uma vida que significa a nossa própria redenção. E para tanto, nós precisamos respeitar a escassez de quem quer que seja. Nós precisamos não nos contaminar e não nos intoxicar com o fato de acharmos que o outro está equivocado em sua posição. Nós precisamos entender, suportar a diferença, a rebeldia, e isso sem indignação. Para junto com Chico, nós sermos também pregadores de cartazes do banquete da paz. Para todos nós, essa referência nos chama a pureza de coração. Para todos nós, de mãos dadas, nós sabemos que somos muito pequenos. Nós podemos vencer se investirmos vibrando no bem e sintonizados com a paciência de Deus. Que a misericórdia da paciência divina sugere bênçãos de paz. É o que desejamos nessa noite, nos próximos dias e por toda a nossa existência. Denauer Novaes, na obra Psicologia do Evangelho, faz uma citação que combina muito com essa reflexão. Ele diz: a pureza de coração é a manifestação da essência divina em nós, daquilo que possuímos de bom e que merece ser colocado no velador, para que assim ilumine a todos, inclusive a nós. E finalizando o encontro de hoje, nós agradecemos. Agradecemos e pedimos aos nossos amigos espirituais para nos sustentar na missão de não nos avorarmos, de não corrermos, de não termos pressas para entrar abruptamente nesse banquete divino, porque somos ainda pequenos do ponto de vista das virtudes. Nós precisamos saber que vamos crescer. E para crescermos de forma saudável, precisamos vibrar no bem. Nós possamos, todos os dias, termos nas pequenas e leves oportunidades de bom dia, boa tarde, boa noite, que está tão raro presencialmente, né? Poder transmitir alegria, paz, serenidade, confiança. E isso é exercício. E isso é disciplina e trabalho. Por quê? É da lei que nós vamos superar essas dificuldades. É da lei que as dificuldades passem. Mas vamos, desejando um final de semana abençoado a todos, acreditar que a paz, a esperança, associados ao estudo constante, à reflexão constante e à mudança de pensamentos e atitudes é que favorece a nossa aproximação com aquele que nos sinaliza a verdade. Finalizando, tenham o meu abraço carinhoso. Tenham energeticamente a certeza da minha gratidão pela oportunidade de aqui refletirmos juntos, aprendermos juntos, mesmo diante da nossa pequenez. Eu vou utilizar para o fechamento da exposição doutrinária um poema lindo
que foi adaptado para que ele ficasse um pouquinho mais curto. É um poema de gratidão, da Amélia Rodrigues, psicografado pelo Divaldo Franco. O poema nos diz: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra, o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Mas diante dessa visão, eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois dessa lida, em outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telhado, a melodia do vento nos ranhos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que em seu seio embalam o corpo de um filho alheio e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigada por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um bangalô, uma casa, do caminho ou seja lá o que for. É importante que nele exista a figura de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem a cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor.